Vibe Mundial FM. Vou fazer essa pergunta, aí você está preso, você se sente preso, sua vida empacou, né? Então, em que frequência que você está preso? Em qual sentimento? Então, a gente vai falar um pouquinho aí. Você já tentou de tudo, né? Você está ouvindo aqui a rádio, está tentando se melhorar, eu sinto aí que você está, né, buscando aí entendimento, e só que a sua vida não anda, você está fazendo e a sua vida não anda. Então, eu vou explicar um pouquinho de como a gente faz, vou dar alguns exemplos de como eu faço o tratamento com a mesa, e consigo detectar algumas coisas. Lógico que eu tenho uma lista de 46 itens que eu investigo, né, normalmente, como base para qualquer cliente, mas hoje eu vou falar de algumas coisas, né, vou pegar alguns pontos, né, que é legal de você ver. Então, com a mesa radiônica, eu posso detectar quanto você vibra no seu estado de consciência, independente de qual dimensão de consciência você está vibrando no que agora. Então, vou dar um exemplo. Então, vamos supor que o seu estado de entendimento da sua consciência, você está na terceira dimensão, que é a dimensão que você acredita na coisa material, na morte e vida e morte separado. Ainda você não está vivendo uma unidade de amor, você acredita naquilo que você vê. Então, essa é a terceira dimensão, que é a maioria das pessoas, né? Está na terceira dimensão. E aí você vibra, mesmo você estando na terceira dimensão, no seu estado de consciência, o que você consegue hoje, você produz, através do coração, 500 Hz. É um exemplo, tá? Eu vou lá, faço essa medida com a mesa e você vibra a frequência de amor, levando como referência a tabela do David Hawkins, né, que é uma escala, né, na verdade não é uma tabela, é uma escala, que vai lá de 0% até 1000, e aí você vai, o 500 está no meio da tabela, que começa ali a frequência do amor, e depois vai subindo a alegria até a iluminação, que é 1000 Hz. Então, isso significa que você tem um entendimento de consciência da terceira dimensão, né, material físico, e consegue vibrar e produzir uma energia eletromagnética que sai do seu coração de 500 Hz. Agora, um outro exemplo que pode ocorrer também, uma pessoa que também está na terceira dimensão, mas aí ela está vibrando, a produção dela da vibração é só 200 Hz, que a gente fala que é uma consciência contraída. A consciência dela está contraída, ela está ligada mais aqui com o físico, mais com as coisas do mental, tem o quê, tem que fazer, né, tá mais com obrigação, julgamento, então ela só consegue vibrar 200 Hz. Então tem essa, né, você tem essa diferença. Então não quer dizer que, dependendo porque eu posso estar na quinta dimensão, por exemplo, e vibrar baixo, né, num dia, porque a gente é ser humano, a gente pode ter uma frequência mais elevada num dia e no outro dia um pouquinho mais baixa. E assim vai, é lógico que a gente quer tentar aprender a manter esse padrão da consciência aí vibrando com mais elevado. Então, eu vou falar um pouquinho disso, assim. Então, por exemplo, aqui na Terra, eu vejo assim, eu tento aqui falar de uma forma simples o que te bloqueia, né, o que te prende, né? Então, vamos falar um pouquinho hoje, assim, das camadas. Vamos supor assim, a gente tem aqui a camada da crosta terrestre, né? Depois vamos imaginar, não é bem assim, mas vamos imaginar de uma forma simples. Tem a camada, como se a gente estivesse dentro da água, né? Porque aqui o planeta, né, tem mais água. Depois você tem a camada etérica, a camada mental, a camada emocional, espiritual. Não é bem assim, mas é só para você entender várias camadas, né? O ser humano tem os corpos físicos, né? A gente tem o físico, as camadas da aura, depois tem o corpo etérico, mental, emocional, vibracional, espiritual. E dependendo da frequência que você vibra, você fica preso nessas camadas, né? Ou então seus corpos ficam doentes, ou então, normalmente, no corpo etérico, onde a gente retira mais implantes, placas, né, de baixa vibração, fica ali naquele corpo etérico. Mas é porque você tem a vibração baixa, então você fica vulnerável a receber esse tipo de ataque no astral. Porque você está vibrando, né, no astral inferior, por exemplo, no modo geral. Assim, eu vou falar um pouquinho, né, do modo assim, bem simples, né? É lógico que isso é uma coisa bem profunda, tem muito mais conteúdo, eu estou falando bem assim, simplificado, de uma forma que qualquer um possa entender. Então, o que acontece? Essas camadas, né, prende a sua alma. Então, para você atingir quanticamente, por exemplo, se conectar, sintonizar, por exemplo, com o reiki, que é da quinta dimensão, com a energia da mesa, que é da 23ª dimensão, você tem que passar por todas essas camadas.
né? A sua alma tem que passar o seu mental. E o que acontece? Como às vezes a mente está entupida, bloqueada, cheia de sentimentos, né? O campo emocional, o corpo emocional, o campo mental cheio de bloqueio, você não consegue ultrapassar isso. Então, você não consegue se sintonizar e aí a sua vida fica bloqueada. E você fica vivendo uma coisa repetitiva. E muita gente, por exemplo, eu pego mesas assim que a pessoa tem 108, por exemplo. Essa semana eu peguei uma pessoa que tinha 108 subpersonalidades de vidas passadas. Significa que essa pessoa viveu 108 vidas fazendo a mesma coisa. Ela não conseguiu atingir essa ligação, né, com o divino, nem estava ligada com a sua família espiritual, sua hierarquia espiritual, e ela não consegue acessar. E aí ela vem e volta e fica vivendo a mesma coisa na ilusão, fora da sua, distante da sua luz, da sua essência. Então, isso aqui, essa é passar por todas essas camadas é que é difícil, porque faz parte da frequência e da vibração. E aí é lógico que você não é todo, por exemplo, você não está todo ligado na coisa negativa, você está ligado também na gratidão, né? Tem pessoas que estão ligadas, a gente vai ter blocos aí de energias, né? Egrégoras que a gente chama, e você vai estar ligado com outras coisas também. Vibe Mundial 95.